Agora vamos falar um pouco sobre o sucesso. Você já ouviu falar de Napoleon Hill? Ele foi um dos alunos de Andrew Carnegie, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, cerca de 100 anos atrás. Napoleon Hill tinha uma curiosidade semelhante à minha. Ele sempre fez a seguinte pergunta: qual é mesmo a diferença entre o sucesso e o fracasso? Qual é a receita? Como exatamente as pessoas bem-sucedidas chegaram onde eles estão na vida? Ele descobriu que havia algumas coisas simples que todos eles tinham em comum. E através de entrevistas com milhares de pessoas, ele descobriu que havia realmente uma receita para o sucesso. E a gente pode usar essa receita para idiomas também. Pense no seguinte fato: uma receita é uma coisa que qualquer um pode aplicar. Se você simplesmente usar os mesmos ingredientes e os junta na mesma ordem, você vai acabar com o mesmo bolo. É a mesma coisa com tudo na vida, também com idiomas. Se você usar o mesmo método como alguém que já fala muitas línguas, e se você aplicar esse método da mesma forma, você vai obter o mesmo resultado também. Não existe uma diferença fundamental entre o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de um gênio. Todos os seres humanos temos o mesmo número de células do cérebro, ou seja, neurônios, uma média de cerca de 20 bilhões. A razão pela qual algumas pessoas têm sucesso e outras não é simples. É porque eles usam essas células do cérebro de uma forma diferente. Se uma pessoa que não sabe cozinhar aplicar a mesma receita com os mesmos ingredientes que um grande cozinheiro, ele vai acabar com o mesmo prato delicioso. E se alguém que ainda não fala nenhuma língua estrangeira seguir os mesmos passos como alguém que já fala muitas, ele também acabará se tornando fluente muito rapidamente. Eu estudei as obras de Napoleon Hill durante muitos anos e descobri que seus métodos realmente funcionam e que eles podem ser simplificados da seguinte forma: apenas 4 passos simples para ter sucesso. A primeira coisa que você precisa é um objetivo. Antes de obter qualquer resultado, você precisa saber exatamente o que você quer. Se você não sabe para onde você vai, você nunca chegará. Isso é um fato. A segunda coisa que você precisa é um desejo. Você precisa saber exatamente por que você quer alcançar esse objetivo. Sem um motivo forte, sem um desejo emocional para conseguir o seu objetivo, você não vai ter a motivação necessária. A gente já falou sobre esse assunto no curso grátis, no contexto do livro de Administração do Tempo. Mas se você tem um desejo muito forte para conseguir a sua meta, por outro lado, será fácil obter a motivação necessária e assim você vai seguir os passos certos naturalmente. A terceira coisa que você precisa é um bom plano. Isso é essencial. Você precisa trabalhar bastante para lograr uma grande meta, mas também é necessário trabalhar de uma forma inteligente. Como Tony Robbins diz, você nunca vai ver um pôr do sol correndo para o leste. Não importa qual forte o seu objetivo ou o seu desejo. Esse terceiro passo é muito importante e este curso contém tudo o que você precisa para esse passo. Esse curso é o seu plano. O Farol da Fluência contém todas as estratégias e todas as táticas para o sucesso. A quarta coisa que você precisa é ação. O ingrediente final para o sucesso é a implementação, como já expliquei anteriormente. Você tem que implementar todas as dicas e pôr o plano em prática. Faça o seguinte exercício. Já que a gente está falando de implementação, vamos fazer um exercício agora mesmo, para que o sucesso se torne inevitável para você. Pegue uma folha branca de papel e anote as respostas para as seguintes perguntas. Você pode pausar esse áudio para escrever as respostas. Primeiro, qual é o resultado ideal que você quer atingir? Quais idiomas você quer falar? Quando você quer chegar a esse nível? O que você pretende fazer quando você é fluente? Por que você quer falar essa língua? Como a sua vida vai ser diferente quando você falar fluentemente? Qual tipo de emprego você pode conseguir com esse idioma? Quanto você pode ganhar por mês? Quais são os países que você pode visitar sem medo? Que tipo de pessoas você pode conhecer sem depender dos outros? Quais são os filmes e seriados que você pode assistir sem legendas? Qual é o seu plano para atingir essa meta? Quanto tempo você vai estudar por dia? Uma dica sobre essa última pergunta: é melhor estudar 20 minutos por dia, todos os dias, do que estudar 2 horas, uma vez por semana. Eu vou explicar mais sobre isso em capítulos posteriores.
Você pode responder essa pergunta novamente depois de concluir o curso Farol da Fluência. As respostas vão ficar mais claras. E quais são os passos que você pode tomar hoje para começar essa viagem? Quais são as medidas que você pode tomar para ter certeza de continuar no caminho? A próxima coisa que você precisa fazer é programar sua mente para o sucesso. O último passo para realizar suas metas é o seguinte: você precisa programar o seu subconsciente com essas metas. E existem várias maneiras de fazer isso. O primeiro método é o que eu chamo de leitura em alfa. Você pode ler as suas respostas às perguntas acima todos os dias de manhã, quando você sair da cama. Durante os primeiros minutos depois de acordar, as ondas cerebrais ainda estão em alfa. Isso é uma maneira complicada de dizer que é mais fácil programar o nosso subconsciente logo no início do dia, antes de fazer qualquer outra coisa. A segunda técnica é utilizando um áudio. Você pode gravar um áudio com a sua própria voz, falando em voz alta as respostas a estas perguntas. Descreva a vida que você vai ter uma vez que você fala fluentemente e descreva em grandes detalhes. Depois, ouça essa gravação com frequência, até que ela seja perfurada, por assim dizer, na sua mente. A terceira técnica é escrevendo. Você pode escrever o seu objetivo, o seu desejo, o seu plano e as medidas que você vai tomar num pedaço de papel e falar o que você está escrevendo ao mesmo tempo. Isso é uma técnica de auto-hipnose que também usamos para gravar vocabulário profundamente no nosso subconsciente na fórmula fluente. Uma técnica que você já deve ter visto no meu vídeo, vocabulário hipnótico. Com essas 3 técnicas, você pode programar o seu cérebro para atingir a sua meta, como se ele fosse um computador. E isso vai muito além da chamada lei da atração que você vê por aí. Isso é um método para fazer o seu subconsciente apoiar a sua luta pela fluência.